estar em dois sítios ao mesmo tempo. Olá, olá! Então mais uma live surpresa que eu senti que é uma continuação do tempo que eu abordei. Não o tempo, o tema que eu abordei ontem. Que fala sobre o nós realmente conseguirmos controlar a vida, conseguirmos de alguma forma materializar aquilo que desejamos, que queremos. Então, bem-vinda quem vai chegando aqui ao pé de mim, se puderem digam-me um olá. Começamos aqui a criar movimento para ver se outras pessoas vão percebendo que eu estou aqui ao vivo. E o tema eu acho que é muito interessante para mim tem sido que é qual é o propósito da nossa vida, não é? Se não experienciar a vida. E muito mais do que certo ou errado é perceber que não é assim tão difícil de nós, de alguma forma, manifestarmos na vida aquilo que queremos. Mas a questão é mais profunda do que isso. Será que aquilo que eu quero é realmente algo que eu desejo no nível mais profundo? Será que o que eu quero, a maioria dos meus quereres, não é algo que eu fui aprendendo de todas as vozes externas a mim? Será que o meu propósito de vida é realmente eu manifestar tudo aquilo que eu quero? Ou é aprender a escolher de uma forma mais coerente? Coerente com o quê? Porque a coerência, tudo na vida, eu acredito que é coerente com o que se passa dentro de nós. Com o que nós pensamos, sentimos, acreditamos. Então a vida é só simplesmente uma resposta daquilo que emitimos de alguma forma. Então isso já é coerente, a vida é sempre coerente. Mesmo com as nossas incoerências, a vida é coerente com as nossas incoerências. Então o que eu quero dizer é se nós conseguimos ser coerentes com aquela voz mais profunda que está aqui escondida por baixo de todas as vozes que nós fomos aprendendo. Então fala-se muito da lei da atração, fala-se muito da nossa capacidade de criarmos os vision boards, não é? Aqueles quadros de visualização. Tudo o que nós damos atenção, nós damos energia, o próprio yoga fala nisso, não é? Tudo é prana, tudo é energia e tudo aquilo que eu, de alguma forma, estou a dar atenção, eu estou a direcionar a minha energia. E quanto mais atenção eu dou, mais força eu dou àquilo. Já percebemos isso todos nós, não é? Tudo que eu estou a dar atenção, eu dou força. E isso é num nível muito meu, na minha vida, mas também do todo. Então eu posso às vezes estar a dar força a algo coletivo, não é? A algo que eu vejo constantemente, temos os exemplos das notícias, já se sabe disto tudo, nada disto que eu vou falar é novo, mas eu gostaria de uma camada mais profunda. Porque nós realmente é como se houvessem todos os potenciais. Todas as linhas estão aqui como potenciais de criação. E eu escolho uma linha. É uma escolha. Essa é a capacidade que eu acho que nós, seres humanos, temos o grande poder. Mas essa escolha vem que de lugar. Não há erro. Porque eu volto a dizer, eu acredito que nós estamos cá para experienciar. E às vezes temos que escolher aquela linha para perceber que aquela experiência já nos serviu daquela forma, mas que já não queremos experienciar daquela maneira. Então não há erro. Preciso de ir para aquela linha. Vamos falar dos caminhos da dualidade, não é? Preciso ir às vezes para uma situação onde eu senti muito medo, onde eu senti-me insegura, onde eu senti desrespeitada, para escolher fazer uma experiência diferente. A vida é tão incrível porque eu acho que é assim que ela funciona connosco. Ela vai nos ajudar a irmos filtrando e funilando cada vez mais o que é que eu realmente quero escolher. Então nós vamos para um extremo e depois queremos ir para o outro extremo e eu vou agora falar-te do meu próprio processo pessoal que também foi isso e que toca-te a ti e toca muitas pessoas, penso eu, cada um à sua maneira. Quando eu era assim adolescente, eu vestia a personagem da gótica, da metaleira, música assim bem forte, agressiva, que eu podia sacudir a cabeça, vestida de preto, grandes botas, não é? Cabelo pintado de vermelho. E depois tive um processo mais tarde, que
comecei a entrar no caminho do yoga, e aí era a personagem da yogini, da shanti, da paz, de usar mais branco, olha que giro, não é? Usar mais cores. E isto fala do quê? No mundo da Cláudia de uma forma muito prática, da luz e da sombra, da noite e do dia. Então, desta forma simples que eu estou a explicar, muitas coisas na minha vida, e eu acho que na vida de todos nós, eu acredito nisso, nós vamos para estes extremos. E quando eu fui muito yogini, eu rejeitei essa parte da gótica, da metaleira. E só agora, vamos dizer, não é algo recente, mas há uns bons tempos para cá, eu reconheci a importância de tudo o que eu experienciei quando eu ouvia música agressiva. Quando eu externalizava da forma que podia, porque não tinha outras ferramentas com música agressiva, toda a raiva e a irritação que era minha, dos meus pais, do coletivo, a minha forma de ser irreverente, de bater com o pé, de dizer que não concordava com os sistemas, também fez parte. Mas depois também fui aprendendo que essa forma de dizer não, essa agressividade, ela vinha de um lugar de não compreensão, de eu não me sentir compreendida, de eu não querer também fazer parte dessa compreensão, de eu querer ser diferente. Então, de alguma forma, tudo isso foi uma experiência extrema para que eu chegasse a outra experiência extrema. A parte do yoga, só ser amor, só estar em paz, incluir. Mas será que era uma paz verdadeira? Será que eu incluía mesmo todas as pessoas? Ou quando as pessoas me desafiavam, tocavam naquele botãozinho, aqui Yogini não virava uma guerreira de novo. Ela podia até não virar para fora, mas aqui dentro já tinha cortado quantas cabeças. Aqui dentro quanta irritação havia guardada. Então, estes extremos falam da dualidade que o ser humano veio experienciar. O quente e o frio, o alto e o baixo, o dormir e o acordar, o fazer e o parar, o escutar e o emitir, o falar, tudo isto precisa um do outro. E não há um melhor ou pior. Então este caminho que nós chamamos do bem e do mal, uns são bons e outros são maus. Há as vítimas e há os agressores, os maus da fita. Mesmo nos filmes nós fazemos todo este drama. Será que todas as personagens não são necessárias para nós experienciarmos e depois começarmos a fazer escolhas mais alinhadas com quem somos? Porque nós estamos agora num mundo atual onde me parece que nós só queremos o resultado, nós só queremos estar sempre a sorrir, nós queremos que esteja sempre a brilhar o sol. Então, mas como é que uma árvore cresce? Como é que a natureza cresce sem chuva? Como é que nós crescemos sem lágrimas? Como é que nós crescemos sem os ventos que nos sopram, que nos sacodem, que nos fazem despertar e perceber onde é que nós estamos aqui agora e se é realmente o caminho que queremos continuar? Porque a vida vai nos sacudindo, o vento da vida nos sacode para nos mostrar até que ponto é que eu quero continuar a estar neste lugar, a fazer isto, a sentir isto. Então não há nada de errado com nada. E também acho que não há propriamente os resultados rápidos. Eu cada vez mais acredito que, mesmo dentro da minha área, não é? Eu agora trabalho não só com o yoga, mas cada vez uma parte mais somática, percebendo a importância do corpo neste processo. Eu não vou dizer de cura, eu já ontem falei nisto na outra live pequenina que dei. Que cura parece que há algo de errado comigo, ou algo de errado com o que a Cláudia já foi lá atrás. Tudo fez parte para eu estar aqui. Sem essas experiências eu não estava aqui. Sem os traumas que os meus pais proporcionaram, eu não estava aqui. Sem os traumas que o coletivo me proporcionou, eu não estava aqui. Sem as cabeçadas, que nós chamamos de cabeçadas, não é? Eu não gosto de dizer isto, mas sim, sem eu ter ido para certos pontos, ter tido certas experiências, eu não estava aqui. Perdão quando eu não olho para uma câmara que eu estou a gravar. Então, como é que eu, não é? Como ser humano, posso então acolher todas as partes de mim? Sem certo ou errado, sem bom ou mau. O quanto é que eu reconheço que tudo foram portais necessários para eu estar aqui e agora? E para eu cada vez mais começar a afinar a direção
a direção, as escolhas que eu faço, para ter realmente uma experiência que é algo mais dentro de mim, que está por baixo de todas essas vozes que eu escutei e aprendi, realmente quero ter essa experiência. Que eu quero realmente materializar, manifestar na vida essas experiências. Como? Se eu não incluir todas as partes de mim, os meus erros, as culpas que eu tenho, os outros que eu também culpo, os outros que eu também rejeito, se eu não incluir todas essas partes de mim, porque também são partes de mim, se eu não incluir todos os desafios que a vida me está a dar agora, aquilo que eu chamo de problemas, se eu não incluir todos os desafios lá atrás que eu tive, eu vou ficando desintegrada, fragmentada, em vez de ser uma energia composta, que é o que eu sou, um composto do todo, é um composto, compostagem, não é? O que é compostagem? Restos de alimentos, a nossa defecação, o nosso cocôzinho, que nós deitamos fora, sabem que está cheio de nutrientes. Quem trabalha mais com agricultura, ou mesmo quem não trabalha, sabe disto. Qual é que é o melhor composto natural para a terra, para a mãe terra? É o cocó. O nosso e o dos animais. Está cheio de nutrientes. Então, quando nós percebemos que toda a nossa caca do nosso passado, os nossos desafios, os problemas que tivemos, as pessoas que não perdoámos, as pessoas que não nos perdoaram, todas essas guerras, fez parte do nosso processo para nós estarmos aqui agora. Então, se eu puder incluir tudo isso, se eu puder não negar tudo isso, eu vou percebendo o quanto é que aquilo me despertou algo, uma percepção diferente daquela que eu tinha. Foi-me expandindo, fui compreendendo um pouco mais coisas que eu tinha dentro de mim que não queria ver, sentimentos que eu tinha que não queria ver, foi-me expandindo, a começar outra vez aquilo que eu já falei antes, a alinhar um pouco melhor as minhas escolhas, a perceber realmente, agora quero escolher viver de outra forma. Então, meus amores, isto traz-me ao assunto de que eu não acredito em pílulas mágicas, mesmo no mundo das terapias, isso é o meu mundo. Eu falei-vos que estava a trabalhar com o yoga, com a parte somática, corporal, a perceber a importância. Porquê? Porque depois fui para um caminho chamado Rebirthing, Renascimento, onde a grande base é a respiração. Porquê? Mas comecei a perceber também que dentro do Rebirthing e de outras temáticas que eu fui aprendendo e que ainda há pouco tempo veio essa temática para mim, na minha vida, que é a temática de nós começarmos a incluir todas as partes de nós. Tudo aquilo que rejeitamos fora, tudo aquilo que vemos que nos ativa algo. Pode ser numa notícia, pode ser em algo que alguém nos diz, pode ser uma situação, um desafio com o dinheiro, escassez, não é? Um desafio com o relacionamento. Seja o que for, está a falar de nós para nós. E eu fui reconhecendo que o trabalho mental é muito importante, sim, também. De tomar percepção das minhas crenças, aquilo que nós chamamos de crenças limitantes, não é? Não é nada de novo o que eu estou a dizer, aquilo que nós chamamos de crenças negativas. É muito importante olhar para isso, mas não sem o corpo. Não sem a sensação no corpo. Porque eu acredito que o corpo, ele guarda toda a memória, chamada memória celular, mas eu até vou mais fundo. A memória celular não é só, não estamos a falar de algo só físico, fisiológico, estamos a falar de algo etérico, energético. Essa memória existe neste corpo. Então, mais às vezes do que eu querer entender e dar um nome à emoção, sabes, quando tu dizes, eu sinto raiva, o corpo ele já está a ferver, há uma zona do corpo que está a querer puxar por nós para fazer algo. A raiva tem muito esse movimento de querer, não é? Um fogo que quer sair. Onde é que tu sentes essa raiva? No corpo. No corpo. Porquê é que tu sentes no corpo? Porque é uma vibração. Houve algo fora, parece fora, atenção. Houve alguma situação na tua vida que te fez sentir aquilo. Mas tu sentes, está dentro de ti, como já se sabes, não é? E se está dentro de ti, de onde é que vem? Isso só ativou uma memória que tu tinhas ligada a essa raiva. E às vezes não é tão linear como nós dizemos, se aquela pessoa está a abusar de ti, é porque tu também fazes o mesmo. Dentro de ti esse abusador existe. Não é tão linear assim. Sim,
De alguma forma, se cá tu abusas de ti próprio, de ti próprio. Sim, de alguma forma, és tu que fazes isso primeiro a ti. E a vida está-te a mostrar se tu queres continuar a fazer isso de ti para ti. Também. Mas não é só isso. É uma frequência. Essa situação, essa pessoa que for, está a emitir uma frequência, que ressoa com uma frequência que senão não estava na tua vida, que está dentro de ti. Às vezes pode ser situações diferentes a acontecerem, mas a ativarem o mesmo tipo de frequência. Então, não é só sobre aquele tipo de abuso. É uma frequência que aí está e não é tão... Não é, percebes o que eu estou a dizer? Não é tão generalizar e dizer é porque eu sou um abusador. O mais importante não é os nomes, não é os rótulos, não é tanta narrativa à história, que nós gostamos tanto da história. É a sensação, é o parto somático, é o sentimento. Porque aí nós vamos à origem, se é que podemos chamar origem. Porque quando é que tudo começou? Tu sabes quando é que começou essa raiva? Foi nesta experiência, neste corpo. Vem do teu pai e da tua mãe, porque tu recebes essa memória celular. Vem dos teus antepassados mais atrás, porque tu recebes essa memória celular. Vem do coletivo, porque tu não estás desligado do coletivo, tu és parte do coletivo. É essa raiva toda no campo. Vem de quantas vidas, chamando vidas, outros corpos que tu tiveste. Não sabes. E isso é muito complexo. Para que entrar nesse complexo? O simples, e isto é que é o que me trouxe aqui hoje, é o corpo. Que às vezes é tão desvalorizado por pessoas que trabalham de uma forma muito prática, muito racional, mental. Que também é bom, é importante, essa parte também tem que estar presente, mas não é pílula mágica. Eu não acredito em pílulas mágicas. Isso ainda há pouco tempo veio como um tema para a minha vida. Como alguém que diz, este tema só cura isto, o Theta Healing só para isto, mas não faz isto, a constelação só cura isto, mas não faz isto, a quem trabalha a parte corporal só cura isto, mas não faz isto. Para já eu não acredito na cura, volto a dizer, ou ajuda, se calhar essa pessoa nem falou em cura. E é uma pessoa, atenção que eu estou a falar, que eu honro muito e respeito e que já me tem apoiado muito no meu caminho prático de eu expressar o meu trabalho ao mundo. Não estou a desvalorizar, aí é que está. Não estou a desvalorizar o que essa pessoa me tem trazido. Mas a mim também, eu acho que isto é muito importante referir, nada é desvalorizado. O Theta Healing tem o seu alcance numa camada do teu ser, do meu ser. Foi necessário numa etapa da vida daquela pessoa. Mas não é pílula mágica, porque tu és composto por vários corpos. Então, como é que tudo dá para tudo? Tu tens um corpo mental, então precisas de ferramentas para a parte mental. Tu tens um corpo físico, então precisas de ferramentas para o teu corpo físico. Não é com isto o que é que eu estou a falar? Uma psicologia tradicional, uma psicanálise junguiana, não é? O que tu quiseres, seja neurociência, coach, mais mental, não é? É necessário também numa fase da tua vida tu precisas trabalhar esse campo da tua mente. Ou ao mesmo tempo em conjunto, que seria, para mim, entre aspas, o ideal, as coisas às vezes irem lado a lado, mas nem sempre é possível. E há fases que é necessário ir por etapas. Corpo, o yoga, qigong, um trabalho somático mais para o corpo é muito importante, a dança terapêutica, sei lá, de tanta forma, uma massagem consciente, também, se tu tens um corpo físico, uma boa alimentação que alimenta e dá vitalidade a este corpo físico, para ele ser esse canal que é tão importante, de transformação emocional constante e de estares viva, vivo e presente. O corpo precisa disso, não é? O teu corpo energético, o sound healing, o rebirthing, a respiração vai muito ao corpo energético, mas atravessa também, isto depois seria um outro tema de outra live. A respiração, na verdade, acessa a todos os corpos. Ele viaja do físico para o mental, para o energético, para o emocional. E, na verdade, muitas terapias elas já fazem isso. Elas nunca estão a ir só a um ponto, elas especificam-se mais num ponto. Mas eu acredito que tem que atravessar para que haja um processo de consciência, de integração. A constelação vai-nos levar para um lado mais subjetivo, mais abstrato do ser que somos, que é muito mais complexo, que temos em nós todo o sistema familiar, o sistema coletivo, e é muito importante essa consciência, essa integração dessas partes de nós, não é? Mas nada é pílula mágica, porque tu és um ser altamente complexo, profundo e incrível, com várias camadas e eu até acredito multidimensional. Tu és um ser que não é só humano, que se calhar existem até partes de ti paralelas ao mesmo tempo. Então, isto é um tema muito vasto do ser que somos. Então não há uma pílula mágica, meus amores. Isto é a minha partilha.
Há fases e etapas da nossa vida que precisamos de coisas diferentes. Há fases e etapas das nossas vidas que nós nos identificamos mais com algo. Não é porque é melhor ou pior que a outra ferramenta, ou porque tu não estás a fazer o caminho certo. Tudo está certo. São caminhos necessários para cada etapa da vida de cada um. Então eu cada vez tenho mais cuidado na forma como eu expresso o meu trabalho. Quando eu olho para outras pessoas que também estão neste trabalho mais terapêutico, energético, espiritual, quando alguém me está a querer dizer que aquilo é a ferramenta ultrassónica, eu aí sei, não me leves a mal o que eu vou dizer, e quem ouvir isto e for terapeuta também, que é uma técnica nada mais, nada menos para vender. E não está errado vender. Vender é a forma que nós arranjamos através do dinheiro de trocar os nossos dons. A questão é se isso é feito a rebaixar as outras ferramentas, a rebaixar as outras terapias que tu já fizeste. Que o grande perigo dessa linguagem é que há pessoas que infelizmente se cá não vão filtrar e questionar isto, por isso é que eu estou a fazer também este direto. Se cá há pessoas que não vão questionar isso e vão achar que tudo o que fizeram foi um desperdício de tempo e que não prestou para nada. Então lá vão essas pessoas excluir essas partes de transformação e de aprendizado que tiveram. Eu já cheguei a fazer isso, eu estou a falar pela minha experiência. Depois compararmos o nosso passado com o nosso presente, não há comparação, tudo é necessário. E quanto mais eu excluo, eu não me incluo, eu não incluo o quanto é que eu já cresci. Tudo isso é composto. Mesmo aquelas experiências que parece que não fizeram sentido nenhum. Aquela terapia parece que não fez sentido nenhum. Algo tu foste lá buscar. Algo te fez tu estares ali e naquele local, àquela hora, sem dúvida. Atualmente, com a experiência que eu tenho, e que já vai uns aninhos, cerca de 20 anos neste tipo de trabalho, eu tenho percebido que eu poderia vender muita coisa. Eu poderia sustentar aqui uma conversa de prometer milagres. Mas isto está-te a empoderar ou está-te a tirar a tua autorresponsabilidade, o teu poder e até a tua inclusão de todas as outras coisas que tu já fizeste e que ainda vais fazer depois de mim? Então, não é uma questão de ética o que eu estou a trazer aqui. É uma questão de... É a minha verdade, atenção. E eu sei que isto às vezes é um bocadinho complexo, quem quiser que depois fale comigo, mas eu acho que é uma questão de um valor muito profundo, porque eu já passei por processos onde me doeu bastante esses processos terapêuticos e passado uns anos eu tive que experimentar essas mesmas ferramentas com pessoas diferentes, com visões diferentes, e foi muito mais tranquilo. E eu poderia dizer assim, porque aquela... E disse, aquela primeira mentora fez-me passar por este sofrimento todo desnecessário, quando era muito mais leve. Que bom que eu passei. Porque agora a minha consciência sabe que não tem que ser daquela forma, que há uma outra forma. Mas eu tive que experimentar o outro extremo, entendes? Como em tudo na vida. Eu tive que sentir na minha pele aquela forma errada de fazer. Não há erro. Para mim, eu agora posso ter validade, eu tenho valor, porque eu passei essa experiência mais negativa. Eu passei essa forma que eu achei que realmente não era tão consciente e tão humana de curar os traumas. Curar. Atenção que eu não acredito na palavra curar. De integrar os traumas. E de perceber que havia uma outra forma. Então, hoje os meus valores não me permitem estar calada. Porque há muitas fórmulas que ainda se usa, sem dúvida, que o intenso é bom, o sofrimento é bom, a catarse é bom. Em que medida é que isso é bom? Há uma parte que sim, nós precisamos de expressar pela lágrima, pelo berro, pelo corpo que tu quiseres. Mas tu consegues integrar? Tu consegues depois acolher? Tu consegues reconhecer o quanto é que tu recebeste dessa situação? E não é já estar a dizer que já está resolvido, eu estou curada, foi bom. Vou dizer agora, foi muito boa ter passado por isto, por isso é que eu sou tão boa. Não é isso. Isso já é eu estar a querer transcender. Já estou a querer... Está resolvido. Isso é o nosso estar resolvido humano. Nós achamos que as coisas são para se resolver. Não. É o quanto é que eu consigo olhar para todas essas experiências e aquilo que parece que foram erros e realmente perceber, uau, quanto é que eu cresci com esta situação? Quanto é que isto me tornou mais humana?
O quanto é que isto faz com que eu tenha mais compaixão para comigo e mais amor comigo e perceber que eu às vezes falho. E a minha falha, se calhar, é um erro. É um erro, não. Estou a aprender, estou a experienciar para depois poder fazer escolhas diferentes. O quanto é que eu também perdoo os outros porque eles também me trouxeram esse aprendizado para mim, não é? Então, a minha consciência por ter passado por esses processos, ainda vou continuar a passar, sou humana, experiências que às vezes não sabem tão bem, mas que se calhar até fazem bem. Às vezes nós queremos só o bem-estar, esta palavra bem-estar. Muitas vezes esta velocidade, rapidez que nós queremos curar as coisas para estar bem ou para sentir o bem-estar, faz com que nós coloquemos mais uma tampa naquela dor que só quer ser vista e acolhida e que na verdade é pura energia com todo o potencial para tu criares e começares a escolher realmente o que é para ti. Então, meus amores, a minha consciência hoje em dia e no trabalho que eu tenho com as pessoas e comigo, porque não tem tanto a ver com os outros, é comigo, isto é para o meu próprio bem, o que eu faço para eu realmente estar bem comigo, sentir-me bem comigo, honrar cada vez mais a minha verdade, não é maior que outra, mas é a minha, eu tenho que honrá-la, é isto que eu vos quero trazer. Não há melhor nem pior, não há melhor ferramenta nem pior ferramenta de terapia espiritual, filosofia, religião, é isto que causa as nossas guerras, como sabemos. Tudo é necessário em pontos diferentes da vida e para pessoas diferentes, como nós já sabemos. Mas a minha consciência diz-me que se eu já passei pela catarse, pela intensidade e percebi quanto é que eu ficava desfragmentada, desfeita, com baixa energia, fora de mim, a procurar cada vez mais lá fora mentores, terapias para me darem soluções e respostas para eu não sentir aquela dor. Mais uma vez, eu queria tapar aquela dor, eu queria calá-la. É uma criança dentro que quer só ser abraçada, escutada. Então, quanto mais eu comecei a perceber isso, meus amores, mais eu percebo. Agora a minha consciência diz-me isto porque está tudo certo, tu se calhar ou alguém ainda vai ter que passar por essa intensidade e por esse processo como eu passei. Mas a minha consciência diz-me agora, e daí eu fazer esta live, a intensidade não é sinal de cura, para mim, ok? O fazer muito não é sinal de cura, para mim. Agora, incluirmos as partes de nós e ferramentas, terapias, pessoas que estejam na nossa vida, que nos ajudem a regressar ao nosso corpo, ao nosso sentir, a confiar cada vez mais no nosso sentir, no nosso instinto, na nossa intuição e a incluir tudo, em vez de rejeitar, excluir e querer só saltar para outra etapa. Cada vez mais é a minha escolha. Cada vez mais eu escolho que o tipo de trabalho venha de uma base em que a pessoa se empodera, que a pessoa se torna autoconsciente, que a pessoa não exclui umas partes de si. É um caminho, eu ainda estou nesse caminho. Aqueles julgamentos todos internos que as nossas vozes têm, que nos maltratam a nós próprios, tudo isso é um caminho que vamos fazendo de incluir essas partes de nós também. Porque tudo aquilo que eu quero ultrapassar e quero dizer não, isto não é bom o suficiente. Então eu estou a dizer que eu não sou boa o suficiente. A vida não é boa o suficiente. O que é que eu vou passar a fazer sempre a querer mais? Porque nunca vai ser o suficiente. Nenhuma terapia, nenhum mentor, nenhuma pessoa na tua vida, o que tu tens não é o suficiente, a casa que tu tens não é o suficiente. Não é mau querer, desejar, expandir e ter novas experiências. Agora, será que nós vamos conseguir ter essas experiências e será que elas são para o nosso bem maior? Ou elas vêm de um lugar de falta, de insuficiência, porque eu me sinto insuficiente? Será que essas coisas que eu quero materializar é realmente aquilo que a minha voz mais interna, volto a repetir outra vez, que está por baixo de todas as outras vozes, quer? Então, muito mais do que eu quero chegar a um resultado e querer manifestar, eu acho que tem muito mais a ver com eu saber quem é que eu sou realmente. Quem é que eu sou realmente? E este eu sou, o que é que ele quer para mim? O que é que eu sou a cada momento me mostra na minha vida, que parece difícil, mas não é, como eu disse no direto de ontem que fiz ali de 15 minutos. Que eu recebi um telefonema, uma menina muito querida a vender-me um serviço, um site, posso dizer, muito querida, gostei de falar com ela, e ela, ali numa conversa que se virou totalmente para o outro lado, ela perguntou-me, Cláudia, mas isso é difícil, não é? É difícil eu perceber o que é que se passa no meu inconsciente, porque há tanta coisa realmente que é inconsciente nos nossos atos.
Ela estudou psicologia também, ela estava a dizer, porque eu sei que a maior parte de nós vivemos no inconsciente. A maioria das nossas escolhas vem do inconsciente. Das nossas coisas que atraímos na nossa vida vem do nosso inconsciente, dessa programação. Eu disse-lhe, não é difícil. Se estivermos presentes e observarmos o que a vida nos mostra, o que ela nos está a dar, isso é o que está dentro do nosso inconsciente. A vida não mente, a vida é só um espelho a falar do nosso inconsciente. A vida é só um espelho do nosso consciente também, claro, não é? Mas a falar de ti. Então, se tu queres saber o que se passa com as tuas crenças, se tu queres saber o que é que se passa com a forma como tu te vês, como tu te tratas, os outros vão te tratar, os outros vão te dar, os outros vão te mostrar a vida toda, os resultados, que nós falamos resultados, vão te mostrar. Mas outra vez, não há nada de errado quando tu estás a ter uma situação onde está a causar ainda sofrimento. Porque na dor, por baixo da dor, está a experiência de tu poderes reconhecer, ok, agora eu percebo que isto me causa sofrimento. Isto que eu achava que me ia trazer tanta felicidade está-me a causar sofrimento. O que é que eu posso fazer? Agradecer a esta experiência. E agora vou poder expandir para além desta experiência e fazer outras experiências. Não melhores, porque aquelas foram necessárias. Entendes? Eu sei que tenho estado aqui aos círculos a repetir, porque é incluir. Várias vezes incluir. É isso. É isso para mim. Está bem, meus amores? Para mim. Então, parar de comparar. Parar de comparar terapias, parar de eu me comparar com o outro, parar de comparar quem eu sou com quem eu fui ontem, com quem eu tenho que ser amanhã, que é melhor do que esta versão. Enquanto eu não acolher, como é que eu vou ser essa versão que me vejo lá à frente? É sempre sobre integrar, escutar a vida, escutar o meu interior, porque o meu interior e a vida somos um. Sem nos agarrarmos, que é o grande desafio também, porque tudo isso é uma experiência. Tu és um rio, eu sou um rio, e a água vem, a água vai, a água vem, tu comes, digeres, deitas fora. Tu bebes a água, digeres, deitas fora. E nós somos esses canais na nossa vida igual. As experiências, as coisas, as pessoas, elas passam através de nós. Depois vão. Ou mudam para outra coisa, transformam-se. E nós somos esses seres constantes de transformação. É o que nós somos. Esse movimento, não é? Esse movimento constante de transformação. Então, meus amores, que a vida possa realmente ser vivida por cada um de nós de uma forma cada vez mais, eu não vou dizer consciente, mas presente. Só sermos presentes. Quando eu sou presente, é aí o grande poder de cura, se quiseres chamar. Volto a dizer que não há nada para curar, não há nada de errado com a tua vida agora, com quem tu és. Eu acho que é tudo necessário. Então, que a vida possa, que nos possamos entregar mais à vida em vez de queremos controlar tanto, em vez de queremos logo manipular a vida, manipular a mim, manipular os outros, porque acho que tem que ser diferente. Sim, tem uma intenção, tem uma direção, mas lembra-te até que ponto é que essa intenção e direção ela vem de um lugar que é o melhor para ti, que é para o teu bem maior, ou vem de crenças aprendidas também. Então, só vive, sim, faz terapias, sim, tem experiências com outras pessoas, percebe? Não é sobre o resolver, não é sobre querer que seja diferente, antes pelo contrário, é para incluir. É para incluir. Porque tu vais levar algo muito precioso na tua vida com o que tu estás a passar agora. Tal como já levaste o que tu passaste antes. E na verdade nós, como somos seres multidimensionais, o antes, o agora e o depois não existe, já agora. Por isso é que é incrível que nós temos o potencial de ir buscar essas partes lá atrás do passado e acolhê-las. Sabes? Pronto, não me vou alongar mais. Gratidão profunda para quem fez de presença para mim, mesmo que não fossem muitas pessoas aqui ao vivo, eu sei que isto foi assim à última da hora. Eu senti esta vontade de partilhar e depois quem puder assistir, ótimo. Que assim seja para o bem maior de todos nós. Até já.
Aproveito já agora para anunciar uma coisa, vou fazer o meu papel, a minha propaganda. Porquê é que isto me está a tocar tanto? O caminho de regresso a ti é uma vivência, uma aula aberta, gratuita, que eu iria dar no domingo, mas depois vi que em Portugal é dia de votos e eu achei, Cláudia, eu estava já a sentir, lá está, que esse dia algo ali não estava a funcionar. E depois quando eu vi, eu alterei para dia 21, é só para avisar quem tem visto as minhas publicações, ficou então para quarta-feira, dia 21 às 19 horas. Muito coerente o número, muito coerente com o dia da semana que é quarta, é um dia que nos ajuda a digerir mais as coisas. O caminho de regresso a ti. Eu espero que tu possas estar comigo, porque é aí que eu vou aprofundar um pouco mais o que eu falei agora nesta live. A importância de regressarmos a nós. Gratidão para quem esteve presente. Eu vou também deixar aqui, tenho uma gravação que eu falei mais para o Instagram no YouTube, depois vou publicar num formato maior. E por favor, sim, partilhem-me se quiserem, se sentirem, se isto abanou alguma coisa em vocês, se isto não fez sentido, se partilhem comigo também a vossa visão, porque eu estou a expandir com todas as pessoas que estão na minha vida, eu estou a expandir, são partes de mim que eu vou incluindo também, que eu vou percebendo, sim, Cláudia, olha que interessante, uma outra perspectiva da tua ideia. Até já.